Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. Voltamos à crise mundial do dólar e hoje você vai entender um pouco mais sobre o grande clássico Itália e França. Não estamos falando de futebol, estamos falando sobre um movimento de conflito político e econômico que acontece nesse momento na Europa. Vamos também discutir as novas tentativas de paz entre China e Estados Unidos, aí tentando colocar fim na guerra comercial, e também vamos discutir um pouco mais sobre o momento do dólar. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Antes eu quero dar um recado para você que está no Clube do Dólar. Essa semana você vai ter um episódio super especial e exclusivo sobre Bitcoin. Eu vou trazer toda a minha experiência como investidor de mais de 10 anos, a gente vai discutir o investimento em criptomoedas, vamos entender se a criptomoeda pode ser beneficiada por uma crise mundial, vamos entender se essa queda pode se alongar e a Bitcoin de repente ir a zero. Vou trazer importantes mindset sobre esse investimento. É um episódio super bacana que você não pode perder. Então você que está no Clube do Dólar vai receber um Dólar Cash muito especial essa semana. Se você ainda não faz parte do Clube do Dólar, aqui embaixo tem um link na descrição desse vídeo para que você coloque aí o seu WhatsApp, coloque o seu e-mail, para que você participe aí da lista VIP do Clube do Dólar, e toda semana você vai receber um programa adicional chamado Dólar Cash, programa de rádio aí super informativo, com conteúdo exclusivo que não vem aqui para o YouTube, onde eu disseco ali vários assuntos e investimentos importantes, com uma mensalidade super baixinha. Você ajuda esse projeto e você fica informado e ganha conhecimento importante para superar esse momento aí de grandes incertezas na economia mundial. Então faz a sua inscrição agora mesmo. Então vamos começar com o clássico França e Itália. Vamos debater um pouco sobre o atual momento político e econômico que está acontecendo na União Europeia e que é muito importante para a gente entender como isso pode afetar essa crise mundial do dólar que eu venho falando aqui. Bom, eu trouxe alguns episódios aqui no ano passado, né, os últimos episódios do ano passado, falando sobre o momento da Itália. Lá eu expliquei bem como era a pretensão do plano fiscal italiano de ter um déficit anual ali de mais de 2% em relação ao PIB. A Itália hoje que tem 130% de endividamento em cima do PIB, é uma situação bem delicada. Agora na Itália tem um movimento de direita que está no poder, um movimento bem populista de dois grandes partidos, chamado La Liga e Cinco Estrelas. Esse movimento ele é anti-União Europeia, na verdade ele não é a favor do fim da União Europeia, mas ele é anti os burocratas que estão em Bruxelas nesse momento. Há uma pretensão da Itália em tentar novas posições agora nas eleições de maio. Inclusive, há uma especulação que o Salvini, que hoje é o vice-ministro, né, possa concorrer dentro dessas eleições e pode aí colocar pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma ideologia dentro do bloco e ali tentar começar a fazer uma mudança dentro da União Europeia. A União Europeia, ela tentou reverter o plano fiscal italiano, disse que era um risco muito grande, como eu disse nesses vídeos lá atrás, né? Só que a situação na França, essa situação de grandes protestos daí dos coletes amarelos que estão indo às ruas todo sábado, a mídia não fala dos protestos dos coletes amarelos, né? Você não ouve mais falar tanto nesse assunto, mas esse movimento está recorrente, acontecendo aos sábados, isso com muita repressão do Estado, muita repressão do governo, né? Com muita violência também. Existem alguns canais alternativos aqui no YouTube que estão trazendo aí um importante conteúdo, filmando ao vivo lá. É bem bacana para que você entenda um pouco esse movimento. É um movimento que trouxe muita impopularidade para o Macron, que é o atual presidente francês. Hoje ele tem 7% de aprovação somente. Eu até comentei no vídeo passado que se assemelha ao Maduro na Venezuela, né? E o Macron, por causa, né, desse movimento, ele acabou prendendo aí alguns líderes desse movimento. Ele tentou ali fazer alguns movimentos políticos, alguns cortes de impostos, algumas reviravoltas na situação fiscal francesa para tentar reverter esses grandes
grandes protestos, né? Só que não surgiu efeito. Mas isso acabou sendo benéfico para a Itália, porque a França teve que também entrar num déficit fiscal para o ano de 2019 e para o ano de 2020, por causa desses novos acordos aí feitos pelo presidente Macron. E o Macron não pode voltar atrás. A União Europeia, que tem a França como grande aliada nesse momento, também não ia tentar forçar uma situação como tentou forçar na Itália, tentar enquadrar os franceses a se colocar dentro de um plano fiscal ali que fosse saudável, né, para o bloco. Só que a Itália com isso conseguiu aprovação ali, conseguiu um acordo próximo do que ela pretendia, né, e agora ela está mirando aí essa eleição de maio e está vendo também uma oportunidade de bater na social-democracia, né, isso enfraquecer os franceses pensando já nessas eleições da União Europeia em maio e também pensando futuramente em colocar de repente uma pessoa como a candidata que concorreu com Macron para tentar ocupar o cargo de presidente da França e criar ali um bloco mais forte de direita na Europa, com um pensamento mais parecido, né? Existe essa intenção de também ter uma pessoa de direita no poder futuramente, aí de repente até com a queda do Macron na social-democracia. Pensando nisso, os representantes do governo italiano se encontraram com os líderes do movimento dos coletes amarelos na França. É impressionante, né? Imagina você tem um movimento de protesto num país vizinho e aí você vai lá e chama os líderes do protesto, né, para conversar. Eles ofereceram ali várias situações, né, como usar o site do partido italiano para colocar agenda dos protestos, para comunicação entre eles, para que o governo francês ali não entre dentro do site, que o governo francês bloqueie as tentativas de conversa, né? Então, o governo italiano ofereceu toda a assistência, isso para tentar manter esse clima de incerteza e tentar enfraquecer cada vez mais Macron. A resposta do Macron foi trazer o seu embaixador da Itália. Provisoriamente, o embaixador francês acabou deixando a Itália. Essa briga foi até para o campo das artes, né? O Louvre, o Museu do Louvre esse ano está tentando fazer uma homenagem ao Leonardo da Vinci e está tentando trazer algumas obras da Itália, só que os italianos estão batendo o pé e não querem ceder essas obras. Tentou ali ter um acordo dentro da agenda. A Itália quer fazer a sua própria homenagem a Leonardo da Vinci e com isso você vai ter duas homenagens aí e não existe acordo nem no campo das artes. Então é uma briga bem forte que mostra como está o atual momento político na Europa, que está com um grande risco aí de recessão. O euro vem perdendo grande força em relação ao dólar nas últimas semanas. Mas não para por aí, a Itália entrou em recessão econômica no último quarto de 2018, um momento que também diminuiu a previsão de crescimento para 2019. E aí, nesses meados de fevereiro, nesse final de semana, o Salvini entrou falando contra o Banco Central italiano e ameaçou não só tirar o atual presidente do Banco Central italiano, como acabar com o Banco Central italiano, uma forma de retaliação, já que o governo italiano tinha feito uma previsão de crescimento de 1% do PIB e o crescimento que o Banco Central colocou seria de 0,60%, bem abaixo do governo. Então o governo está vendo ali que o Banco Central está jogando contra, copiando um pouco o discurso que o Donald Trump vem fazendo lá nos Estados Unidos contra o Banco Central americano, já que o Trump tem falado que o Banco Central é o seu principal adversário, né? É o seu principal obstáculo para um bom governo nesses últimos 2 anos de mandato. Então a Itália, de forma até mais agressiva, ameaça até não só tirar o atual diretor do Banco Central italiano, como acabar com o Banco Central italiano e também, futuramente, tomar as rédeas da União Europeia. Então é um grupo que vem se fortalecendo, ele está tentando se ramificar para outros países, tentando aí desestruturar o Partido Social Democrata, tirando totalmente a esquerda da Europa, né? E aí tentando fortalecer sua posição na União Europeia e com isso conseguir aí futuramente melhores negociações e um melhor direção para o que eles acreditam para o bloco. Como eu disse, essa questão vem atingindo diretamente o euro. Então o euro vem caindo aí, novamente perto de uma disparidade de 1 para 1, né? Quase chegando a 1 euro é 1 dólar. Em 2012, o euro teve abaixo de $1 e são mais de 7 anos, né, que o euro não chega a valer menos do que o dólar. E esse movimento pode acontecer agora em 2019. E esse é um dos motivos que eu, no Clube do Dólar, quando eu disse que os principais riscos para a nossa economia em 2019 era também o euro, né? Era a União Europeia com esse enfraquecimento, com esse risco de recessão, esse risco de quebra de banco do Deutsche Bank, por exemplo, na Alemanha, o risco de inflação na Alemanha, o Brexit
Brexit também, que está mal discutido aí, pode tudo isso, né, tá atingindo e tá colocando mais lenha na fogueira, trazendo aí mais um caldeirão político, né, porque quando todo mundo tá endividado, com altas taxas de desemprego, fica todo mundo ali brigando por uma posição melhor, e a Itália hoje tá saindo na frente desse movimento, aproveitando, né, agora esse momento que eles acabaram aí pouco tempo de assumir o poder e o enfraquecimento de um grande parceiro da União Europeia, que é o enfraquecimento francês. Então vamos continuar acompanhando essa situação europeia. Agora vamos falar de Estados Unidos e China. Os Estados Unidos e China voltam a tentar novo acordo essa semana. Agora, 1º de março, acaba a trégua. E se em 1º de março eles não tiverem ali um acordo, o Donald Trump já ameaçou com novas tarifas. A tensa situação econômica e comercial entre esses dois países pode piorar, né? A tentativa agora é de uma aproximação novamente. Essa aproximação já voltou algumas vezes, para que no fim dessa semana aconteça um encontro em Pequim entre uma delegação americana e uma delegação chinesa. Eu não acredito, como eu venho falando aqui nos vídeos e também no Clube do Dólar, que vai haver um acordo que leve ao fim da guerra comercial. O que pode acontecer é um ajuste de alguns setores de empresas que estão extremamente prejudicadas pela guerra comercial, então de repente eles conseguem tirar ali, amenizar um pouco a situação de um lado ou de outro. Mas a guerra comercial vai continuar porque estamos vendo de fato uma tentativa da China de superar os Estados Unidos como potência econômica. A gente está vendo a China aí brigando na corrida armamentista, está tentando também entrar na corrida espacial. A gente está vendo a China desdolarizar a sua economia, se aproximando da Rússia. Então, essa situação não deve se resolver de forma tão fácil como a mídia econômica tem colocado, e isso vem mexendo bastante com o mercado. Vem mexendo tanto com o mercado que o dólar aí está tendo um bom momento. Depois do último vídeo que eu gravei aqui falando sobre o momento do dólar, o dólar emendou uma sequência de alta, e enquanto eu estou gravando esse vídeo, são 8 dias seguidos de alta do dólar frente às principais moedas do mundo. Isso está acontecendo não porque o dólar está se fortalecendo, mas porque as outras moedas estão se enfraquecendo. A gente viu a Austrália, conforme foi feito no Banco Central americano, o Banco Central australiano resolveu estagnar também os juros em 1,5%, né, que é a mínima histórica dos juros australianos. Eles também tinham uma política mais hawkish, né? Vamos tentar de forma mais rápida elevar os juros por causa de risco de inflação, como o Banco Central americano está fazendo. Mas como o Banco Central americano resolveu parar com as altas de juros, o Banco Central australiano resolveu também deixar quieto e manteve as taxas ali num patamar mais baixo. Isso está fazendo o dólar australiano cair forte em relação ao dólar. Eu já falei da situação do euro, que também vem caindo forte. Na semana passada houve um grande feriado na Ásia, né? Vários países, os mercados financeiros não funcionaram, isso também tirou as moedas ali, como o Yen e o Yuan, como comparativo no dólar, né? Acabou, de certa forma, ficando ali meio estagnado o mercado. Então todo esse momento acabou beneficiando aí uma correção das fortes quedas que o dólar estava tendo. Então o dólar tem um momento aí de alta, e pode ser que esse momento de alta continue até março, e quem sabe março aí pode virar ou não, mas como eu disse aqui no último vídeo, o dólar tem uma grande volatilidade, porque cada vez que o Banco Central americano falar, né, toda vez que o Powell se posicionar e ele trouxer uma política mais dovish, né, essa coisa mais calminha de não subir os juros, o dólar vai ter um momento bom e, ao contrário, o dólar vai ter um momento ruim. Então a gente vai ficar balanceando aí o mercado de câmbio, mas o certo é que todas as moedas fiduciárias estão se enfraquecendo, não é só o dólar. Esta série aqui é sobre a crise mundial do dólar e por isso a gente foca mais no dólar, que é a principal moeda do mundo. Mas todas as moedas vêm perdendo valor porque todos os países, em sua maioria, estão super endividados, né? Então a gente tem questões fiscais aí, também acontece nos países emergentes como o Brasil agora, para resolver. Então a gente tem muita coisa para resolver, grande endividamento, países gastando muito ainda e os bancos centrais lá com a maquininha continuando na impressão de grana. E por hoje é só. Deixo aqui o convite para você participar do Clube do Dólar e não perca esse Dólar Cash do Bitcoin que está super bacana. Deixa aqui também os seus comentários, fale sobre o que você acha desse atual momento
momento de crise econômica e política na Europa. Vamos respeitar as opiniões dos colegas, né? Vamos trazer um discurso saudável, de alto nível, vamos tentar não escrever com caps lock, vamos ser pessoas inteligentes, já que todo mundo que assiste esse canal está num patamar muito acima da média. Num país como o Brasil, são pessoas que estão à frente buscando aprender mais sobre o momento político e econômico. Então, pessoas que já estão nesse nível devem sim aprender a se respeitar, e aqui nesse canal a gente vai criar esse movimento porque estamos todos juntos nessa salada e estamos aqui para aprender juntos, ok? Até o próximo vídeo! Tchau!